Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bom. Estamos aqui hoje trocando uma ideia com vocês, batendo um papo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma situação extremamente interessante, de uma certa forma, porque todos nós, falando de família, falando de relacionamento, falando de trabalho, né? Nós por muitas vezes encontramos pessoas que são pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente sempre faz o melhor possível, mas que essas pessoas com alguns diagnósticos psiquiátricos, que esse é o tema dessa tarde, ok? Diagnósticos psiquiátricos. O médico diz, olha, nós vamos tratar de você, nós vamos trocar uma ideia hoje sobre esquizofrenia, ok? A base de tudo está na esquizofrenia. E muitas vezes, nesse contexto todo, a gente fala, bom, vamos tomar remédio a vida toda. Né? É assim que acontece quando a gente vai ao médico e ele faz o diagnóstico, na realidade, dizendo que você está com esquizofrenia, por exemplo. Hoje o nosso bate-papo vai ser exatamente sobre esquizofrenia. Então nós vamos trocar uma ideia sobre esse contexto para vocês poderem entender. Em primeiro lugar, eu gostaria que você se inscrevesse. Faz aí a sua inscrição, aqueles que não estão inscritos ainda, dá o seu joinha, isso é muito bom, né? Para que a gente entenda que você está entendendo aquilo que nós estamos falando e que está sendo providencial, sem dúvida alguma, e compartilhe esse vídeo, é importantíssimo. Quando você possui um problema físico, vamos pegar a base de todo o contexto, que quando a gente tem um problema físico, a gente vai ao médico, né? E faz exames para detectar ali as suas dores, entender o que acontece, por que você está com esse problema. Então tem todo um processo ali a ser efetuado pelo médico físico para tentar buscar o que é que você tem. Quando a gente, lá no CID, né, Código Internacional de Doenças, ele tem lá todo o sistema, todos os tipos de doenças que o médico vai observar e vai olhar para tentar tratar o seu corpo físico, o nosso corpo físico. Mas quando o problema não é físico, o problema é psiquiátrico, ok? As dores estão em sua alma e aí o sistema, o tratamento é totalmente diferente. O sistema que você vai usar para tratamento é totalmente inverso daquilo que é o remédio tradicional, que eu sempre digo que o remédio, na realidade, ele não cura ninguém, ele apenas vai amortizar ali temporariamente aquilo que a pessoa está vivendo. Vamos então falar especificamente sobre a esquizofrenia. Tem outros temas que a gente poderia trocar ideia ali na frente, mas vamos hoje especificamente falar sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia geralmente inicia-se com a bipolaridade, que vai da euforia. Tem pessoas que têm um processo de euforia muito grande e aí vai diminuindo, vai até a tristeza profunda, aquela pessoa que de repente estava feliz, estava contente e de repente já está amuado, está num canto, já não sabe mais o que fazer, está no sistema de melancolia, podemos entrar no sistema de melancolia, o que é muito ruim, que tudo isso na realidade mostra que essa pessoa tem uma oscilação, começou bem e entrou foi até a melancolia, tristeza, melancolia. Por outro lado, tem pessoas que começam triste e aí vão entrando num padrão diferenciado. Então nós temos que entender aí essas oscilações. Lembrando que a medicação só controla o sistema nervoso. O remédio físico só controla o sistema nervoso e aí a coisa vai se avolumando, né? Devagarzinho ela vai se avolumando, ela vai crescendo, porque seu desequilíbrio vai aumentando e automaticamente o tratamento está mostrando a você que ele está sendo, entre aspas, tratamento sendo efetuado parcialmente, ele não está sendo efetuado totalmente, ok? E é só uma amortização, eu digo, porque na realidade amanhã a pessoa novamente terá os mesmos problemas e se não tomar os remédios terá os mesmos problemas. Então, o remédio está sendo a solução? Não, está amortizando aquele problema. A esquizofrenia tem sim regressão. Quando a gente fala sobre a regressão, que muita gente fala, olha, quem é esquizofrênico, esqueça, essa pessoa não vai sair nunca da esquizofrenia. Não é verdade. A esquizofrenia tem sim regressão, porque todas as doenças psiquiátricas são doenças da obsessão, ou até
possessão, ok? Quando você fala, por exemplo, de obsessão, é uma coisa que acontece muito rapidamente, às vezes, na maioria das vezes, 80%, 90% acontece muito rapidamente. Eu digo assim, há pouco tempo, né? Agora, a possessão não, há o nome, possessão, posse, tomar posse. Aquele espírito tomou posse, muitas vezes, pessoal, não só nessa reencarnação, mas já vem lá de trás, com um contexto denso, com situações densas, com conexões densas, pessoas que tiveram relacionamentos extremamente densos e que acabaram em situação muito ruim, que aquele espírito, por um dado momento, num dado momento que desencarnou, não aceitou tudo isso e ficou ali entrando num padrão de posse dessa pessoa. Que depois essa pessoa entra no sistema de reencarne e aquele que está desencarnado continua ali a trabalhar esse processo da possessão, ok? No Código Internacional das Doenças, então o CID, ok? Item 44.3 está escrito: estado de transe e possessão. Quando o médico lê lá no item 44.3, lá no CID, no Código Internacional de Doenças, que é um livrinho, né? Que é um livreto, na realidade, que ele tem lá todos os tipos de doença. No item F44.3, ele tem estado de transe e possessão. Muito bem, então aí o médico vai ter que tentar entender o que seria esse processo, né? Lembro que esse estado de transe muda através do temperamento do paciente. Muitas vezes a pessoa pode tornar-se até violenta. Tem muitos casos da possessão e da obsessão, e principalmente no sistema aí, nesse processo de transe que acontece, a pessoa fica extremamente violenta. Algumas pessoas ficam só no chororô, né? Choram demais. Outras pessoas ficam muito para baixo. Outras pessoas podem ter todo esse contexto e podem entrar num processo de violência. O esquizofrênico não sabe diferenciar o que está acontecendo naquele momento atual. E mistura o momento atual, que é esse momento que nós estamos tendo aqui agora, ok? Com o mundo dos sonhos. É muito importante, então a gente pensa que isso é um problema seríssimo. O médico às vezes nem tem essa ideia, né? Ele mistura o momento atual, que é o momento que nós estamos vivendo aqui agora, com um momento chamado momento dos sonhos, mundo dos sonhos, que é a quarta dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, ok? Quando nós estamos aqui trocando ideia, conversando, falando das coisas, estudando, trabalhando, nós estamos na terceira dimensão. Mas quando a gente entra no processo do mundo dos sonhos, a gente entra na quarta dimensão. Quando você faz uma projeção astral, quando você entra no sono à noite, você entra na quarta dimensão, pode entrar na quarta dimensão, tem todo um contexto. Uma hora a gente pode falar isso só para a gente entender como funciona. Mas automaticamente você entra nesse mundo dos sonhos e isso pode acontecer com a pessoa ali, olhando para você, e de repente essa pessoa muda todo o contexto. É por isso que a maioria das pessoas não consegue entender o esquizofrênico. Ele é muito mal interpretado, né? As pessoas dizem, e agora, como que a gente pode ajudar essa pessoa, que seja aí uma pessoa da sua família, que seja um amigo teu, que seja uma pessoa de trabalho? E tem quantas pessoas esquizofrênicos que trabalham e às vezes são seu chefe ainda, às vezes pode ser seu chefe, pode ser um líder de um trabalho, e automaticamente aquela pessoa esquizofrênica, aquela pessoa xinga, é uma pessoa mal-humorada, mal amada, como é dito assim no modo geral na sociedade. É como se você recebesse uma mensagem aqui e ao mesmo tempo recebesse uma outra mensagem de um outro lado, ok? Então o esquizofrênico ele recebe uma mensagem aqui e ele está recebendo ao mesmo tempo uma outra mensagem. Esse processo do momento atual e a mistura do mundo dos sonhos, que isso pode acontecer com a pessoa ali na hora, como nós estamos aqui agora tranquilos, mexe com o sistema nervoso, fazendo com que exista um processo na realidade que a pessoa se torna brava, a pessoa se torna violenta, a pessoa se torna agressiva muitas vezes, porque essa pessoa não sabe distinguir aquilo, não sabe como interpretar todo esse processo. E essa pessoa doente possui, com esses pensamentos violentos, claro,
vai ter possivelmente atitudes violentas, que aí automaticamente as pessoas não sabem interpretar e aí muitas pessoas internam, muitas pessoas não sabem como trabalhar aquilo lá. Relembrando que é um problema de alma, não é um problema de corpo, ok? O corpo só reage, a verdade é essa. Os pensamentos são tantos e de grande intensidade que a pessoa esquizofrênica fica com pensamentos em milhões de posicionamentos, milhões de pensamentos que mexem com o sistema nervoso, deixando a pessoa violenta, porque ela não sabe por que isso está acontecendo. Quando você fala com um esquizofrênico, por que você tem milhões de pensamentos? Ele ou ela diz, não sei, eu só sei que quando eu vejo, durante uma hora, por exemplo, durante meio dia, durante um dia todo, eu tive trilhões de pensamentos, para você ter uma ideia. E tem hora que eu estou bem, estou mal, estou contente, estou triste. Então existem todas as oscilações em decorrência ao sistema de pensamento, que são muitos. O esquizofrênico pode preferir se esconder, muitas pessoas se escondem num canto, ficam quietinho, fica ali no canto de um quarto, de uma sala, quieto, né? Outro tipo é aquelas pessoas que não param nunca, vocês já devem ter visto isso, pessoas que ficam andando o dia todo. Às vezes tem pessoas que às vezes comentam isso, olha, eu conheci um senhor, uma senhora, um rapaz, uma menina, um menino, que essa pessoa anda demais, ele acorda de manhã e ele sai de madrugada andando a pé na rua, andando a pé pelas estradas e de repente volta à noite e mal come, isso por quê? Essas vozes que ficam na cabeça da pessoa não param, é 24 horas, 24 horas, deixa a pessoa maluca, deixa a pessoa sem força, deixa a pessoa desesperada. O sair para as ruas e andar de um lado para o outro, tem alguns fatos, mas um dos fatos é isso, é o desespero que a pessoa tem para tentar se livrar desses pensamentos que não param nunca, né? Já outro tipo de esquizofrênico é o que recebe tantas vozes na cabeça que torna-se violento, torna-se briguenta, aquela pessoa que não dá para você suportar do seu lado, né? E aí eu lembrei vocês, e isso não é um problema físico, muito bem. Se não é um problema físico, muitas empresas contratam pessoas que são esquizofrênicas. É uma pessoa terrível de você viver junto. Tem pessoas que são proprietárias de empresas, para você ter uma ideia, que é esquizofrênico. E automaticamente, para você conviver com essa pessoa, é horrível, é detestável. Ninguém consegue conviver com essa pessoa. Essa pessoa é violenta, é briguenta, gosta de causar encrenca entre uma pessoa e outra, gera uma confusão toda grande. Não são poucas pessoas com essa doença, uma das, da parte psíquica. Se você tiver um esquizofrênico em sua casa, ele tem que ser acolhido, ok? Você deverá estudá-lo com calma, entender como funciona esse sistema da esquizofrenia, porque ele tem alguns processos ali que mudam de uma pessoa para outra, de uma alma para outra, aliás, vamos falar da alma. Mas, de qualquer que seja esses sentidos, na realidade, você tem que entender que essa pessoa tem que ser amado, amada, ok? E não jogada às traças, como acontece com a maioria das pessoas. Muitas pessoas foram encaminhadas ao Juqueri, né? Quem conhece aqui no estado de São Paulo, sabe que nós temos aí um processo, temos ainda um sistema chamado Juqueri, onde internava as pessoas que tinham problemas, eram chamados problemas psíquicos, pessoas que eram chamadas de loucas, problema com o sistema nervoso agudo, aquela pessoa que tinha um sistema nervoso agudo, que quando dava crise, essa pessoa tem que ser chamava-se os paramédicos, na realidade, para retirar essa pessoa com camisa de força. Observe que situação que se chegava ao ser humano. Isso porque muitos não sabem o que fazer com esquizofrênico. Era só um esquizofrênico ali, precisando de um caminho, precisando de um processo, mas nem todo mundo sabia o que fazer. No CID, Código Internacional das Doenças, existem várias classificações do esquizofrênico. Eu fui lá pesquisar antes de falar com vocês, que é o F20.0, que é chamado paranoide. F20.1 é chamado de hemifrênica. Então, são as classificações que o médico dá para a pessoa. Então, 20.0, paranoide. 20.1, hemifrênica.
20.3, indiferenciada. 20.4, depressão pós-esquizofrenia. 20.5, residual. O F, 20.6, simples. O F, 20.8, outras esquizofrenias. Outras é quando eu não sei de nada, né? Eu coloco outras para ficar mais fácil. E o F, 20.9, não qualificada. Como não qualificada? Se você está fazendo exames. Agora, por que não dá isso? Porque não aparece no corpo físico. É diferente de você estar tratando o fígado, o baço, o rim, o pâncreas, qualquer que seja a outra coisa, pulmão, coração. Você não tem aquilo. Aquilo não é palpável. Então você não tem como observar o que acontece. Então, ali, quando você fala no Código Internacional das Doenças, o que acontece é que a medicina colocou ali alguns processos meio que vamos tentar achar alguma situação e o que fazer? Dar remédio para a pessoa. E esses remédios, na realidade, vêm junto de um processo que é a destruição do sistema nervoso, deixar a pessoa numa situação muito complicada, que aí você não consegue, depois de algum tempo, aquilo vira um vício para o organismo e automaticamente você não consegue ter nada que seja além desse contexto que é a normalidade de se voltar ao sistema normal, porque se trabalhou como sendo físico e na realidade não é físico, é espiritual. Vejam como a medicina ainda não conseguiu trabalhar um diagnóstico real. A medicina acredita que o remédio cura, que é uma grande inverdade. O remédio nunca curou ninguém, quando na realidade o remédio só é uma capa, né? Podemos chamar de uma capa sobre o problema. Mas como toda capa, ela some, ela tem um tempo. Daqui a pouco ela some. E aí voltam os sintomas, porque o problema não é físico. Eu começo a falar desde o começo. O problema da esquizofrenia, como outras doenças, a esquizofrenia, como nós estamos falando agora, não é físico, ok? Tudo está na alma. Equilibrar essa alma, entender de que forma nasceu esses pensamentos, irá gerar domínio dos pensamentos e fatalmente o equilíbrio, sem remédios, ok? Através de vários sistemas que existem de uma certa forma. Esquizofrenia pode ocorrer a qualquer idade. Já por algumas vezes, algumas pessoas disseram, olha, a esquizofrenia acontece somente com a pessoa de idade? Não. Somente com a criança? Não. Somente com a meia idade? Não. A esquizofrenia acontece em qualquer idade. Pode ser uma pessoa de pouca idade, pode ser uma criança, porque aí tem a ver com o reencarne. Pode ser uma pessoa que comece a startar essa esquizofrenia a partir de 10 anos, 12 anos, 15 anos, 18, 20, 22, 25, 30, 50, 80, 90, não importa. Essa esquizofrenia pode aparecer a qualquer momento, porque eu estou falando que isso é espiritual, ok? Esquizofrenia, então, pode ocorrer a qualquer idade, não tem uma idade certa para isso. É quando existe uma conexão lá naquele ponto espiritual, lá atrás, com um momento seu de fragilidade, às vezes, ou de achar você, ok? É detalhe do encontrar, o espírito encontra você. E tem todo um contexto que aí você, não, principalmente quando você fala a respeito do dia a dia da vida, você pode estar frágil e automaticamente entrar num processo de muita perda de energia, trabalhando no sistema de esquizofrenia. São problemas espirituais e o acesso às energias vitais podem desregrar a qualquer idade, como eu disse a vocês. O sistema imunológico deve ser tratado em conjunto para trazer a paz, para trazer a tranquilidade a essa alma, não a esse corpo, a essa alma. Tudo isso para acertar as frequências dos pensamentos do esquizofrênico. Então, por que acontece, na realidade, todo esse sistema de esquizofrenia? É a linha de pensamento, é a quantidade de pensamentos, é um pensamento terrível, é aquele pensamento que não para 24 horas, é um pensamento que, mesmo quando você está dormindo, ele fica ali 3.000 coisas na sua cabeça. O trabalho de organização das frequências inicia-se na 4ª dimensão. Então a gente está falando como que é feito um sistema de tratamento, não totalmente como funciona, mas para vocês entenderem, é quando a gente atinge a 4ª dimensão
e alinha-se com a terceira. A quarta dimensão nós podemos fazer, claro que tem outros pontos, mas eu posso dar um exemplo para vocês. O sonho é a quarta dimensão, ok? Quando você faz uma meditação e você sabe fazer a meditação e você entra num padrão diferenciado, você entra na quarta dimensão, ok? Então, essa terceira dimensão que é o nosso dia a dia, que é o corre-corre, que é o dia que a gente tem, que são as coisas que acontecem na vida da gente, sempre para nos ensinar. E quando a gente entra nessa quarta dimensão, ok? Você tem esse processo, na realidade, que você pode começar a alinhar aqueles pensamentos, organizar aqueles pensamentos. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu sou uma pessoa que tenho 1000 pensamentos. E essa pessoa ainda fala, que legal, eu sou uma pessoa extremamente envolvida com a vida. Eu diria, tome cuidado, né? Porque tudo na vida da gente tem que ter um começo, meio e fim. Então, quando você tem algo que você vai fazer, o que você vai fazer agora? Imagine comigo, você fala, vou arrumar a cozinha. Vou dar um exemplo bem simples. Eu vou arrumar a cozinha. Concentre-se no que você está fazendo, só. Não, mas é o seguinte, Edson, eu tenho que pensar, porque aí depois tem que ir na padaria, eu tenho que ir não sei o quê, tem que fazer isso, tem que ir uma coisa. Não, está errado? Sim, está totalmente errado. Nós estamos abrindo energias, na realidade, que podem ser contra a gente. Você não conhece a sua passagem lá atrás. Então, organização de pensamento é sair do processo da loucura, que essa loucura pode entrar em qualquer situação, gerando uma esquizofrenia ou qualquer outro tipo de situação, ok? Transformando isso numa organização de pensamentos. Ter um pensamento, procurar colocar um pensamento. Não, mas você diria, nossa, mas o pensamento vem na cabeça da gente. Vem, mas você pode organizar. Vem, mas você deve organizar. Para que você tenha um bom padrão de vida, para que você tenha tranquilidade, para que você tenha sossego, para que você tenha um espaço para poder sorrir das coisas, sorrir para as coisas, sorrir para as pessoas que vivem com você, e não viver num desespero, enfronhado num lugar qualquer ali o dia todo, desesperadamente. Lembro que a quarta dimensão, o tempo é diferente, é outro tempo, por isso existe a mudança de sintonia, é necessária essa mudança. Ok? Quando existe o ajuste da terceira com a quarta dimensão, essas sintonias alinhando-se automaticamente nesse aprendizado de como fazer isso, nesse alinhamento, gera essa pessoa a tranquilidade de pensamentos. Gerando a tranquilidade de pensamentos faz com que você saia do sistema esquizofrênico e faz com que você deixe as suas obsessões ou possessões. Então, aprender a pensar é uma arte. E claro que não é assim, de uma hora para outra. Não é, agora já não penso mais. Não, não é assim. Mas nós temos como fazer isso, ok? Eu tenho como trabalhar isso. Não só espiritualmente falando, como também no sistema fitoterapêuticos e outras situações, na realidade, que a gente trabalha, para poder gerar para você tranquilidade de pensamentos, que isso é muito importante. Quando existem esses acertos das vibrações, das dimensões, existe o acerto, então, do sistema imunológico. Existiu o sistema imunológico está equilibrado, o seu sistema nervoso ficou equilibrado ali atrás. Você equilibrou primeiro o sistema de pensamentos, da terceira para a quarta, e automaticamente você começa a ter domínio sobre isso, você não é esquizofrênico mais. Você não terá mais problemas. Você vai poder dormir bem, você vai poder acordar bem, você vai poder curtir o dia, você vai poder curtir tudo o que acontece na nossa vida, sem esquizofrenia. Dessa forma, o esquizofrênico começa a viver os pensamentos ponto a ponto, situação por situação, foi o que eu disse agora há pouco, ok? Viver pensamentos por pensamento, pensamento por pensamento, apesar de ter milhões na sua cabeça. Você tem que organizar, eu vou focar nesse detalhe. Agora nessa outra situação, começo, meio e fim, resolve. Agora eu vou para essa situação, começo, meio e fim, resolve. Então você vai aprendendo a trabalhar esse contexto, gerando para você qualidade no pensamento, ok? E automaticamente vai gerar para você um padrão de vida maravilhoso,
padrão de vida cheio de tranquilidade. E aquilo que eu disse a vocês, não é falar, ok, então a partir de agora já vou me organizar. Você pode ter uma ideia, mas de repente quando você percebe, você já saiu fora disso. Porque está dentro da sua composição de pensamentos, que são às vezes milhões de anos. Então nós temos que refazer isso aí, através do quê? Cirurgias espirituais, através de outras situações adicionais junto das cirurgias espirituais, trabalhando o contexto positivo para você, ok? Lembre-se, fazer tudo junto não é correto. Eu faço tudo junto, penso tudo junto, enquanto isso aquela pessoa faz uma coisa por vez. Não pense você que isso é bonito, você fazer tudo junto. Não é assim que funciona. Fazer tudo junto não é fazer bem feito. Fazer bem feito é ponto a ponto. Rapidamente, às vezes, porque o tempo é curto, mas a gente tem que aprender a executar o ponto a ponto, fazer uma coisa de cada vez bem feita. Isso pode sim, sem dúvida alguma, efetuar um sistema extremamente positivo à sua memória e vai efetuar. Você tem que ter uma listagem de prioridades. As pessoas que têm milhões de pensamentos, eu falo, faça uma listagem de prioridade, marque de manhã aquilo que você tem que fazer e faça aquilo que você está começando a executar o seu primeiro ponto, ou o seu segundo ou terceiro, não importa, mas um de cada vez, mas que você só comece o segundo quando você terminou o primeiro e fez bem feito. E só pensou nele. Olha para o segundo agora, esquece os de baixo. Trabalho segundo, começo, meio e fim, trabalhei, terceiro. Então, anotar aquilo que eu tenho que fazer durante o dia é maravilhoso? Sim, sim. E o que aparecer durante o dia, Edson? Observe e pergunte para você, isso é importante, sim ou não? Se a resposta for, não é tão importante assim, deleta, marca para a listagem de amanhã. Olha como é interessante isso. Quando você faz isso, na realidade, você está organizando seus pensamentos. Então, o que é esquizofrenia? É quando o indivíduo não tem organização nos pensamentos. Aquele pacotão de pensamentos fica em cima da pessoa 24 horas. E aí você não consegue fazer nada. E aí você fica doido, você não consegue fazer nada. Então, voltando, ter essa conexão, entender sobre o posicionamento de tempo a tempo, entender as prioridades, executar as prioridades, começo, meio e fim, um a um, não de pelote. Porque quando uma pessoa faz tudo, eu sou uma pessoa dentro da minha casa, exemplo, né? Alguém falando, eu sou uma pessoa dentro da minha casa que eu faço tudo está na minha mão. Ruim para você isso. Muito ruim para você isso. Você tem que colocar todas as pessoas também a executarem aquilo que faz parte do dia a dia, junto do contexto, e você tem que dar prioridades. O que é prioridade, o que não é prioridade, deixo para amanhã. Não penso nisso, não penso nisso. Vejam como que sair da esquizofrenia, além de todo o sistema de tratamento espiritual que eu disse a vocês, e da parte psíquica, que também existe outras formas de ser trabalhada junto da parte de cirurgias espirituais. É super importante, mas a pessoa entender que ele ou ela tem que ter uma organização de pensamentos e tem que ter uma lista. Essa lista é importantíssima para o esquizofrênico, para que ele entenda que ele tem que trabalhar ponto a ponto. Ele não tem que sair fora daquilo em hipótese alguma, porque quando você faz isso, você vai ser feliz. Quando você não pega o pacotão e você aprende a colocar ponto a ponto, começo, meio e fim. E você executa começo, meio e fim. Por isso que eu falo que a listagem de manhã é fantástica. Ok, quando você fez isso, à noite você vai conseguir deitar e dormir, relaxar, dependendo do seu padrão de esquizofrenia. Por isso que eu falo que tem que ser medido, tem que ser analisado a esquizofrenia de cada um. Gostaria que vocês... Estamos aí, demos um resumo geral aí para vocês entenderem a esquizofrenia. A gente encontra muitas pessoas esquizofrênicas, não são poucas, são muitas mesmo. Mas eu gostaria que vocês colocassem aí embaixo, então depois de ter se inscrito, depois de ter dado um like, legal, mas que vocês coloquem aí num comentário, ok? Nossa, eu tenho uma pessoa assim, nossa, eu sou assim, nossa, como que... Então, tudo isso é importante você colocar para a gente poder trocar ideia, para a gente poder bater papo junto. Eu, às vezes, não respondo no mesmo dia, mas eu sempre respondo quando colocam alguma coisa lá e eu falo, isso aí funciona assim.
Ah, vamos conversar pessoalmente, ou então vamos falar assim, a gente vai trocando ideia, porque eu tenho um carinho muito grande por todos aqueles que entendem aquilo que a gente está fazendo, que nada mais é para deixar as pessoas bem. É isso que nós precisamos, ok? Namastê a todos, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos cada vez mais um sistema equilibrado de pensamentos, saindo de todas as densidades. Namastê.